Vamos fazendo assim, que a gente prepara, né? Alguma coisa sempre coloca alguma coisa para mostrar e às vezes não dá, não tem problema. O conteúdo vai ser o mesmo, né? Para nossa reflexão de hoje, quando me foi o convite para vir aqui, eu escolhi o tema problema e solução. E nessa atividade eu já tenho que começar fazendo uma pergunta. Quem não tem problema aqui? Pode levantar o braço. Hoje em dia, nesse mundo em que nós estamos vivendo, neste mundo de expiações e provas, eu acho que todos nós, seres humanos, temos problema. E depois nós vamos ver como na verdade é assim mesmo. Todos nós temos problema. E quando a gente tem um problema, a gente tem que procurar fazer o quê? Solucionar. Buscar a solução desse problema, né? De uma forma ou de outra. Mas sempre procurando não entrar em desespero. Para todo problema tem uma solução. Para todo ele. Se nós não conseguimos resolver, alguém pode resolver para nós, nos auxiliar. Mas tudo tem que partir, a iniciativa é nossa, é de cada um, né? E o que é o problema em si, para nós? Como nós vamos definir o que é um problema? A gente tem tantos problemas, problema financeiro, problema de saúde graves, né? Problema social, problema familiar. A gente tem problema com nós mesmos de não nos aceitar. Tudo isso é problema. Tudo isso aí é causa de aflições para nós. E às vezes a gente, não sabendo lidar com o problema, nós criamos outro problema. Pela não aceitação da dificuldade e às vezes por não querer desenvolver a vontade de achar solução. Então essa é uma questão do problema em si, mas é algo a ser resolvido. É uma coisa que surge na nossa frente, que surge na nossa caminhada, e a gente tem que buscar uma solução. Porque a gente não pode, na realidade, conviver com o problema, né? Aí, um problema ele pode ser entendido como algo extremamente difícil de ser enfrentado. Tem gente que tem os problemas que, em si, eles acham que é extremamente difícil de ser enfrentado aquele problema, por fraqueza, né? Esses aí são os problemas, são problemas graves que muita gente tem, que todos nós temos, né? Principalmente quando vai para o lado da saúde, quando vai para o lado financeiro, tem muita gente que dá muito valor a isso, né? Problemas familiares, às vezes graves, desentendimentos, né? Que não poderia, não deveria existir, né? Porque é o núcleo familiar, mas ali é onde nós temos que acertar as nossas arestas, né? É o que está mais próximo de nós para a gente ajustar o nosso tempo. Agora podemos entender também como obstáculo na nossa caminhada. Um problema pode ser um obstáculo na nossa caminhada. Até um problema que nós trouxemos de outras encarnações. E ele se vincula na nossa caminhada, nas nossas dificuldades que a gente enfrenta no dia a dia.
tudo é dificuldade para nós. Tudo é dificuldade. Às vezes a gente não consegue entender porque tantas coisas às vezes acontecem com a gente. Como que eu consigo trazer para mim tantos problemas? Geralmente a gente põe a culpa no outro. O problema não fui eu que causei, foi alguém que me causou esse problema. Então se acha no direito de achar que o outro é que tem que resolver o problema dele. E não, ele está em nós, e é nós que temos que resolver, né? Aí nós vamos indo, porque nós estamos numa caminhada de uma trajetória evolutiva. O nosso estar aqui na Terra é uma caminhada evolutiva. Nós temos que enfrentar essa caminhada, né? E geralmente surge algo que a gente pode considerar um problema, que é algo que vem para nós desafiar essa nossa caminhada, né? Desafiar a nossa vontade. E às vezes a gente fraqueja, né? A gente entra no desespero e acaba fraquejando. Assim, então, um problema ele pode ser visto para nós, num entendimento, como um grande desafio. É um grande desafio para nós. E nos leva a gente procurar realmente entender a situação e achar a solução por nós mesmos, né? E um problema, na realidade, é sempre um problema, não tem outra definição. Um problema é sempre um problema. A questão, então, é qual a maneira, digamos assim, como nós vamos encarar esse problema. Aí começa nós a trabalhar o nosso eu, né? Como que nós vamos encarar esse desafio? Como que nós vamos buscar a solução? Muitas vezes a gente começa pelo mais difícil, tá? A gente não se detém o porquê. Mas por que está acontecendo isso? Onde é que está a chave? Onde eu tenho que começar a buscar a solução? A gente já quer que a solução caia. E às vezes a gente continua e se torna reincidente no problema. Principalmente às vezes do lado financeiro, que se agrava. A gente soluciona um lado, passa uns meses, a gente cai na mesma armadilha. A armadilha criada por nós, né? Então tudo é questão de forma, de como que a gente vai buscar a solução. Eu fiz umas anotaçãozinhas aqui que ajuda, já que eu não consigo mostrar ali, mas para a gente ir entendendo. Aí, se eu vejo o problema como algo intransponível, insuperável, provavelmente eu não vou conseguir resolver. Eu já me derrotei. Eu não tive a coragem de enfrentar. Surgiu um problema e eu já o considerei insuperável. Eu não consigo. Ele não buscou tirar de dentro dele a capacidade que ele tem. Ele não quis desenvolver um potencial dele diante do problema. Principalmente quando os problemas são graves realmente. Agora, se eu entender esse problema como uma oportunidade desafiadora para o meu crescimento, eu tenho uma outra perspectiva. Aí eu vou em busca da solução desse problema. Eu vou forte,
vou determinado, eu vou saber o porquê. Por que me aconteceu isso? Aonde é que está o início de tudo isso aí? Onde eu errei? Ou quem errou comigo? Como eu vou solucionar? Porque eu encaro aquela situação como uma situação desafiadora para mim. E eu vou em busca da solução. Se eu vejo naquela prova que vem para nós, naquele desafio, quem sabe até de uma expiação que eu tenho que passar e que eu não consigo, fugir dela, porque é uma expiação, eu tenho que passar por aquilo ali, Então, eu não vou ter solução para aquela situação, porque aquilo é expiação para mim. Mas eu tenho que aprender a conviver com uma situação. Porque quanto mais eu me revolto, mais dor eu causo. Quando eu me resigno, pego na parte resignado, aceitando melhor, não que eu vá ficar sem o problema em si, mas eu vou ter uma força maior para vencer ele ou conviver com ele, porque eu sei, eu assumi a responsabilidade, não me revolto mais com o problema, eu tenho que concluir ele. Então a gente sofre menos. É como aquele que está no leito de um hospital e nós fizemos grupos de oração e a nossa oração chega neles. Não que a cura foi feita, não que o problema já foi solucionado, mas aquele espírito recebeu uma vibração, recebeu uma energia, e aquilo ali fortaleceu, e ele se sente melhor. Eu estou melhor, porque foi despertado nele esse lado, essa força. Então, quando a gente lida com parte de saúde, a coisa é mais difícil, Mas o nosso Evangelho está aí, a palavra de Deus, de Jesus está aí, os trabalhadores cada vez mais imbuídos da tarefa, se preparando cada vez melhor para a gente ir levando e despertando no outro essas forças que nós temos, esse potencial que nós temos, e recebendo da espiritualidade que está sempre pronta a nos auxiliar, essas energias todas para que a gente conduza ao outro e consiga melhorar o outro. E a gente tem que ficar feliz pelo resultado, não pelo trabalho que eu estou fazendo. A gente tem que ficar feliz pelo resultado, porque é a mão de Deus que está ali. E é essa confiança que a gente tem. Então, quando a gente vê essa situação, nós vamos ter uma mudança em si. Nós mudamos o nosso pensamento. E isso então nos fortalece. E a minha possibilidade então de superação do problema se eleva. Porque eu comecei a acreditar, porque eu comecei a desenvolver uma vontade de vencer. A minha postura, a minha atitude, o meu comportamento, o meu sentimento é que vai determinar se eu serei vitorioso ou não, quando a gente vai enfrentar essas situações. Agora, todos nós somos vitoriosos, todos nós. A gente que ainda não se deu por conta, porque a gente sempre busca ver as coisas mais difíceis. A gente sempre está buscando alguma coisa que é mais difícil de se ver.
Então nós ainda não reconhecemos que nós somos vitoriosos. Nós já evoluímos muito. Eu trouxe uma imagem aqui que era simplesmente um quadro negro, um quadro escuro. Uma imagem representando uma gravura de um preto belíssimo. E numa parte tem uma manchinha branca. Quando nós olhamos uma imagem dessa linda, maravilhosa, nossos olhos vão aonde? Vão lá no defeito. Então a gente ainda está buscando problemas e não aquelas soluções que existem, fáceis de ser elaboradas. Às vezes o problema a gente agrava demais. Deixa eu continuar aqui. Então os problemas surgem em nossa vida como oportunidade de solução, oportunidade de nós desenvolver em nós uma força, tá? Então ela vai depender de nossa atitude. Nós temos, nesse caso, 3 alternativas. Vamos à primeira: desesperar-nos, entrar em desespero. Quando vem um problema, eu entro em desespero, eu não consigo resolver, eu não tenho uma solução, né? Entendendo que aquela solução é como praticamente impossível de ser resolvida. Então, nós não podemos acreditar que lamentação vai resolver o nosso problema. Ele vai causar outro problema, né? Então nós temos que o quê? Raciocinar, buscar o ponto em que a gente deve fixar a atenção para buscar a solução. O desespero é a pior situação, porque é outro problema. Nós vamos ter que trabalhar para sair do desespero, para não criar algum mal-estar, e aquele problema nosso principal continua, às vezes até se agravando mais. Segundo, sermos indiferentes, aquele que é acomodado. Surgiu um problema, deixa para amanhã, amanhã eu resolvo. E no outro dia não resolveu, e no outro dia também não. Tem muita gente que fala assim. Deixa para amanhã, amanhã nós resolvemos. E o problema continua, fugindo da situação. É uma fuga. Não é questão de comodidade de resolver, é medo de buscar a solução. Amanhã eu resolvo, não vai resolver. Evitando qualquer confronto direto ou indireto com o problema. É uma fuga. E nessa fuga ele não arruma solução nenhuma. Agora nós temos uma situação que é a principal: encarar de frente a questão. O problema é meu. Eu tenho que buscar a solução. Eu não tenho que passar para um terceiro. O terceiro tem os problemas dele também graves, né? Então, esforçando-nos para fazer o melhor ao nosso alcance, recorrendo ao auxílio externo, se necessário for, conforme o problema. Buscar ajuda. Se eu tenho um problema de alcoolismo, eu vou buscar o quê? Sozinho eu não vou conseguir resolver o meu problema. Então, tem os órgãos que nos auxiliam nisso. Então, eu tenho que buscar. Se eu estou sofrendo de uma depressão, eu tenho que começar a buscar um médico. E depois buscar no centro espírita uma religião que cuide da parte espiritual também, e auxilie para mostrar que a depressão é isso, e que ela pode vencer essa depressão assim, conjunto com um medicamento em si, a gente consegue. Mas se a gente se
enclausurar e começar a ser vitimado, fugindo, deixando para amanhã, a coisa só se agrava. Só se agrava. Então nós temos a questão do desespero, a indiferença e nós temos a atitude então para resolver. A terceira aqui é a questão que realmente nós temos como encarar. Estou no horário ainda? Quando eu falo que a parte de saúde é a mais difícil de ser tratada. É a mais difícil. Realmente é a mais difícil. Mas ela requer muita oração. Porque o mundo espiritual está sempre pronto a nos auxiliar. E geralmente nós somos doentes. Eu até perguntaria, alguém aqui está doente nesse momento? Não, que coisa boa. Eu estou. Como diz um palestrante, Carlos de Lucas, os outros são todos mentirosos. E quem diz isso aí não é o de Lucas e nem sou eu. É a Organização Mundial de Saúde. É um problema a saúde, quando a gente está gravando. E sabe por que eles dizem? Porque a Organização Mundial de Saúde estabeleceu 4 pontos para dizer se nós estamos doentes ou não. Eu vou no primeiro. Acho que alguém vai ficar doente. O primeiro é: a pessoa tem que estar, para estar sã, sem problemas, completo bem-estar físico. Não pode questão de manhã de levantar, já botar as mãos nas cadeiras, já sair desse jeito aqui, precisando de alguém para amparar para levantar. Tá? O ciático, não sei o que dói, eu não posso fazer isso aqui, eu me abaixo, me dói isso, me dói aquilo, então está doendo. Para a Organização Mundial de Saúde. Tendinite, não sei mais, todas essas coisas todas, né? Bursite, não sei o que. Eu tenho um problema, tenho que botar a bolsinha quente aqui porque não aguento, não sei o que. Lá em casa tem uma pessoa que vive com a bolsinha quente nas costas. Então, esse é o primeiro. Eu acredito que já tem alguém aí que está se sentindo meio em mau estado. Vamos para o segundo. Completo bem-estar emocional. Todo mundo está equilibrado, não sofre nenhum distúrbio emocional, não sofre ansiedade, não tem nenhum transtorno de pânico, não tem depressão, não tem neurose, psicose, nem distúrbio de humor. Não tem. Convive tranquilamente, né? Com a família, com o vizinho, no trabalho, na sociedade, não tem probleminha nenhum, né? Tranquilo até agora? Então vamos para o terceiro. Vamos ao terceiro. Completo bem-estar social. Olha o que a organização nos coloca, né? Tudo assim. Fecha tudo. Nós não temos saída. Não tem saída. Todos nós somos doentes. Completo bem-estar social, viver bem na sociedade, conviver bem com o vizinho, viver bem com a natureza, tratar bem os animais. Tudo isso aí é conviver na sociedade, é o bem-estar social. E a gente tem que trabalhar isso aí para buscar nos entender, né? Ser mais social. Agora o quarto é maravilhoso. O quarto é maravilhoso. Eu acredito que todos nós aqui estamos buscando esse quarto, porque eles colocaram completo bem-estar espiritual. O que nós estamos fazendo aqui? Trabalhando o nosso lado espiritual. Todos aqui fazem o evangelho em casa, o evangelho lá. É uma ferramenta maravilhosa, né? Então,
é o bem-estar espiritual nosso. E nós estamos aqui buscando a palavra de Deus, de Jesus, para quê? Para nos fortalecer, porque nós temos a convicção de Deus, temos a convicção de que é assim que nós melhoramos. Eu tenho que entender esse lado para melhorar minhas atitudes, meus procedimentos. Então, nesse ponto aqui, nós já estamos trabalhando, né? Nos outros de doença, a gente põe a culpa na depressão, né? Como se eu fosse passear lá na beira da praia lá e a depressão me pegou, se ela estivesse passeando lá e de repente eu passei e ela me pegou. Não, é eu que busco tudo isso aí e é eu que tenho que resolver. Hoje a minha pressão amanheceu alterada. Pressão se altera sozinho? Ou sou eu que fiz ela ser alterada? Quem tem que ser tratado, a pressão ou eu? Sou eu que tenho que ser tratado. Doença nenhuma fica correndo, nos procurando. E a gente tem que buscar elas, né? Então, são os problemas e as soluções que a gente tem que buscar. Está em nosso desenvolvimento. Então, procuremos assim, já para nós ir finalizando, enfrentar os problemas da vida com ânimo, não perder o ânimo. A vida é bela, a vida é maravilhosa, e nós temos que procurar usufruir o que ela tem de belo para nós. Temos que buscar, né? Bom ânimo, a fim de conquistarmos as vitórias parciais na experiência física, parciais. E nós não vamos limpinho, nós vamos voltar com algumas arestazinhas dessa aqui ainda, né? Experiência física que haverão de nos conduzir ao êxito final sobre nossos defeitos e inseguranças. Nós somos cheios de defeitos aí. Eu estava conversando com uma senhora lá que trabalha comigo. Ela disse: Neri, eu não sou fácil de lidar comigo. Eu digo: mas é dessas que eu gosto, porque se eu conseguir te aturar um pouco, eu já estou vencendo, eu já estou conseguindo. Se eu for só trabalhar com quem? É aquele sentimento bom, aceitando tudo. Eu tenho que trabalhar com alguém que tem dificuldade de convivência, para ir procurando entender e de repente tentando conduzir também para a melhora dele, né? Então, não estamos sós. A ajuda de bondosos amigos visíveis e invisíveis nos chegam a todo instante. Nosso anjo guardião está ao nosso lado. É o melhor amigo que nós temos. É um parente nosso que tinha uma afinidade muito grande com nós, ou é aquele amigo que, de vidas anteriores, que se prontificou a Jesus para vir como nosso amigo. Vejam bem, deixa uma reencarnação para vir nos acompanhar. E a gente às vezes nem lembra dele. Nem lembra. Prossigamos na luta. A vitória é certa ao final da jornada. O tempo para isso só depende de nós. Essa é a reflexão que eu trouxe para nós hoje. Que a paz de Deus e de Jesus esteja com todos.